para a palavra do nosso bendito Deus. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Josué. Livro de Josué, o capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Enquanto você abre no capítulo 1, eu vou abrir num outro capítulo. E depois eu volto para esse capítulo 1, só para a gente aí ganhar tempo. Josué, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia. Josué, capítulo de número 1. E nós leremos alguns versículos, mas eu quero ler com você não, você vai me ouvir, né? Agora no capítulo 24, versículo 15, mas segura aí a tua Bíblia aberta no capítulo 1. Capítulo 15, ou capítulo 24, versículo 15 diz: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha como Josué pontua: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Agora, aí nesse capítulo de número 1 que você está, nós então leremos alguns versículos. A partir do versículo de número 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Oremos mais uma vez. Pai, nós queremos exaltar o teu santo nome e agradecer a ti, porque tu és o maior incentivador das nossas vitórias. Não há outro, ainda que outros queiram,
ainda que outros tentem, eles jamais conseguirão com tanto êxito, ó Deus de poder, que nós tenhamos as vitórias que Tu já estabeleceu para as nossas vidas sermos vencedores. Manifesta a Tua graça, glória e poder, fala com cada um dos Teus queridos nesta noite. Eu sei que cada um precisa de ouvir algo da Tua parte, e nesta ministração, pela Sua multiforme graça e sabedoria, ministra a cada vida, ministra a cada coração, ministra a cada família, segundo a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Queridos de Deus, Ele é o maior incentivador da minha e da tua vitória. Temos os nossos pais como os primeiros incentivadores de algumas vitórias que a gente vem ter. Como bebê, somos estimulados a darmos ali a primeira gatinhada, os primeiros passos, a falar as primeiras palavras. Nós vamos aprendendo com os nossos pais a gesticular, a falar, e a princípio os pais eles acabam sendo os maiores incentivadores das nossas vitórias, mas também os maiores incentivadores dos nossos erros. Não que o pai e a mãe ele queira que a gente erre, mas muitas vezes nós, por um tamanho zelo e cuidado, começamos a criar os nossos filhos como se estivessem numa redoma de vidro, numa bolha, protegendo-os de todos os lados, e com isso nós acabamos prejudicando eles, porque eles acabam não tendo os anticorpos que deveriam ter, anticorpos físicos e anticorpos espirituais. Porque é tanta proteção, é tanto zelo, que a gente acaba não permitindo que os nossos filhos tenham as suas próprias experiências. E por um outro lado, ainda tem os pais que, por uma tradição religiosa, começam a levar, a ensinar os filhos naquilo que eles acreditam como verdade. Porque eles foram ensinados assim, eles foram induzidos aos erros, e agora eles estão induzindo os filhos a errar também. Então, vem a herança religiosa, a tradição religiosa, que vai se passando de pai para filho, e isso vai causando um mal, porque o pai, a mãe, ele age querendo acertar, aconselhando e ensinando o filho a religião a qual ele acredita ser a correta. Mas ele só foi ensinado assim, e ele começa então a passar para os filhos aquilo que eles herdaram, e levando os filhos a um distanciamento do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia, do Deus da palavra. Começa a levar a um distanciamento daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Por outro lado, dentro da religião que também vivem, eles acham que podem fumar. Então, achando que eles podem fumar e que isso não tem mal algum, ele incentiva o filho a ir na boca do fogão, acender o cigarro para ele, e logo logo essa criança estará fumando. Ele acha bonito, e isso eu já vi, e muitas vezes eu já vi, o papai que está tomando a cerveja com os amigos, chama a criança que ainda usa chupeta, molha a chupeta na cerveja e dá para o filho. E logo logo esse filho estará sendo um alcoólatra na sua adolescência. Queridos de Deus, os pais não fazem isso por mal, eles acham bonito. Aquelas danças profanas e vulgares, são os pais muitas vezes que ensinam os primeiros palavrões aos filhos. Então, se por um lado os pais eles tentam ser os maiores incentivadores das nossas vitórias, eles também passam a ser os maiores incentivadores dos nossos fracassos e dos nossos erros.
querendo acertar. Não é por maldade, mas eles vivem naquele contexto e eles acham que aquilo é correto, que aquilo é certo. Outras coisas que nos levam e nos incentivam também ao fracasso e ao erro é aquilo a qual a gente olha no nosso mundo ao derredor. Aquilo que o mundo nos oferece, como música, como cultura, como coisas pecaminosas, a droga, a bebida, a prostituição, a religião e tantas coisas as quais a cultura está tão envolvida e acha tão correto, mas que está levando o filho e está levando aquela pessoa ao caos. A mídia televisiva, a televisão, com seus programas chamados programas familiares, aos domingos, com as mulheres seminuas, que incentiva as músicas profanas e pecaminosas, o homossexualismo incentivado a grossos modos, algo que vai se tornando degradativo, destrutivo, em vez de dar a possibilidade das nossas vitórias. Tantas outras coisas eu poderia citar, mas quando olhamos para isso, nós temos que olhar por um outro lado, que Deus, Ele quer nos incentivar a uma vitória maior, que é a vitória espiritual, que é a vitória sobre o mal, que é a vitória sobre o pecado, que é a vitória sobre a morte, que é a vitória sobre o inferno, que é a vitória em Cristo Jesus, o Senhor. E quando eu olho para a vida de Josué, e eu amo o livro de Josué, e estudei muito já o livro de Josué, eu tiro lições de extrema importância para as nossas vidas. Do versículo 1 ao versículo 5, Deus começa a revelar os seus planos para Josué. Esse é um grande princípio para a minha vida e para a tua vida. Deus tem planos para mim e para você, e Ele revela por meio da sua palavra. O grande plano de Deus é a salvação em Cristo Jesus, é a vida eterna. E Ele começa então a nos revelar, assim como Ele revelou a Josué os seus planos, Ele começa por meio da sua palavra a revelar a sua vontade para a minha vida e para a tua vida, para que venhamos ter a grande vitória, a triunfante vitória, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória da vida eterna em Cristo Jesus o Senhor, herdar os céus e estar com Deus eternamente. Versículo 5, ele promete a sua presença. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É o Deus Emanuel, é o Deus conosco. É aquele que diz que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É aquele que disse para os discípulos: eu vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade. Não estamos sós. O maior incentivador das minhas vitórias e das tuas vitórias não são os meus amigos, não são os colegas de faculdade, não são os nossos pais. O maior incentivador das nossas reais vitórias é Deus, por meio do seu Santo Espírito, nos conduzindo a toda a verdade,
nos abrindo os olhos para que entendamos o projeto de Deus para as nossas vidas. Uma outra coisa que eu quero ver com você. Então, pastor, como que eu devo agir para obter as vitórias que Deus tem para a minha vida? Versículos 6, 7 e 9. Tem uma palavra, uma frase, nesses 3 versículos que diz: seja forte e corajoso. Eu preciso ser forte para me manter firme e firmado no Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor. Eu preciso ser corajoso para vencer o velho homem todo dia, para colocar o velho homem subjugado todo dia. Paulo disse: eu esmurro o meu corpo para que à luz da palavra eu não venha me encontrar em falta, em falha. Quer dizer, é a luta da nova criatura com a velha criatura que todo dia tenta se levantar, que todo dia tenta colocar a cabeça de fora. E nós temos que ser corajosos para pisar a cabeça do velho homem e sairmos vitoriosos para o louvor e glória do nome do Senhor. Outra coisa, versículo 7 diz o seguinte: não se deixe levar pelos outros, querido. Olha o que o versículo diz: não se desvie dela, da palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. O mundo com seus conselhos, as amizades do mundo sempre tentarão nos tirar da presença de Deus e da vontade de Deus. E isso acontece de maneira sutil. Isso acontece daquela maneira a qual os enviados do inferno, os enviados de Satanás, nos aconselham a desobedecer a palavra de Deus. Esses dias minha esposa estava ouvindo uma pregação e ouviu essa pregação várias vezes. Aí eu chamei ela e falei: Anita, não ouça uma mensagem porque o pregador fala para você aquilo que você quer ouvir. Ouça uma mensagem porque o pregador fala para você aquilo que você precisa ouvir. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, queridos, nós pegamos as pessoas. Hoje, com as mídias sociais, a gente pode vasculhar qualquer pregador e a gente vai procurar, logicamente, aqueles que falam o que a gente quer ouvir. Às vezes a pessoa, e não era esse o caso, mas eu só estou exemplificando, às vezes a pessoa, ela está cometendo um pecado, ou ela está mergulhando num ato pecaminoso, e ela vai procurar alguém que endosse o erro dela. Aconselhamento pastoral geralmente acontece assim: pastor, eu preciso de um conselho seu. Aí você agenda com a pessoa tal, aí você vai ouvir o discurso da pessoa. Não, pastor, é porque eu estou pensando em fazer isso, e eu queria saber a sua opinião. Aí o pastor vai lá e fala: olha, você não tem que saber a minha opinião e nem saber a opinião dos outros. Você tem que saber o que Deus pensa a esse respeito. E a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Acabou o aconselhamento. Porque não é. O que o senhor pensa, pastor, a respeito disso? Eu não penso nada. Eu quero saber o que a palavra de Deus diz. Porque humanamente falando, eu posso até pensar como você pensa, mas eu quero saber o que a palavra de Deus diz a esse respeito. E se você quer ter vitória, se você quer alguém que é o maior incentivador para as suas vitórias,
você vá para a Bíblia. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vejo absurdos. Às vezes no site de relacionamento, pessoas compartilhando que ela está machucada, está magoada, está falando sobre determinado assunto. Aí ela encontrou um doido, ela encontrou um desajuizado, ela encontrou um desmiolado, ela encontrou um que não olha para a Bíblia, mas pega um texto isolado a respeito de determinado assunto e vai falar um monte de besteira, e está falando aquilo que ela quer ouvir, aí ela abraça e tem aquilo como verdade absoluta. Não! Vai para a cadeia temática sobre aquele assunto. Se o assunto é amor, o que Deus diz sobre amor na Bíblia toda. Se é pecado, o que Deus diz sobre pecado na Bíblia toda. Se é perdão, o que Deus diz sobre perdão na Bíblia toda. Não é você pegar um textinho isolado e fazer dele um pretexto para o seu pecado. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Hoje, procuramos pregadores e pastores que fala aquilo que a gente quer ouvir e não aquilo que a gente precisa ouvir. Procure pregadores que falam o que você precisa ouvir. Procure pregadores que não têm medo de reter a verdade, mas expõe a verdade bíblica, doe a quem doer. Não se esqueça, Deus é o maior incentivador das suas vitórias. E Ele sempre vai te falar a verdade. Versículo 8 ainda. Estude a palavra de Deus. E aí, dando continuidade, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Eu costumo dizer, esse é o mesmo texto lá do Salmo 1. Eu costumo dizer o seguinte: não é que você vai ficar estudando a Bíblia dia e noite, mas tudo que você for fazer, querido, você passe pelo crivo da palavra, passe pelo filtro da palavra, vê se há aprovação de Deus. Pastor, estou pensando em divorciar. Vê se passa pelo crivo da palavra de Deus, sem pegar texto isolado. Vai estudar os textos que falam sobre esta questão. Pastor, eu estou pensando em fazer determinada coisa. Vai ver o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Ouve quem está com coragem de falar aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Versículo de número 8. Viva a palavra de Deus, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Quer ter vitória na tua vida? Siga os conselhos do maior incentivador da tua vida, querido. Siga os conselhos do maior incentivador da tua vida. Infelizmente, tem muitos líderes que estão tirando as pessoas do centro da vontade de Deus, levando as pessoas à verdadeira desobediência à palavra de Deus. Porque Ele não está se importando com você, Ele está se importando com aquilo que você pode oferecer como um número para a igreja, seja um número financeiro ou um número presencial. O importante é eu ter a igreja cheia, o importante é eu expor a palavra de Deus para que você viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Deus está incentivando Josué a ter vitória. Deus já no primeiro capítulo do livro de Josué chama Josué: senta aqui, Josué, vou te dar alguns conselhos, você vai ter muitas batalhas, e eu quero te tornar um vitorioso. E eu vou começar então a ditar as regras para você ter vitória. Se você seguir as regras, você será bem sucedido. Se você seguir as regras, você será abençoado.
Se você seguir as regras, você vai ver o que eu vou fazer por você. E aí Deus começa a aconselhar então a Josué. Ainda no versículo 8, desfrute das vitórias da palavra de Deus. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha lá o que Deus então está dizendo. Como eu devo agir? Ser forte para resistir o diabo e corajoso para dizer não ao pecado. Não deixe levar pelos outros, não se deixe levar pelos outros. Proclame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, desfrute das vitórias da palavra de Deus. Você vê como a sua vitória está ligada à palavra de Deus? Você vê como a sua vitória está ligada à obediência à palavra de Deus? Tem pessoas que estão querendo ter vitória apartados da palavra de Deus, apartados da vontade de Deus, e automaticamente apartados do Deus da palavra. Porque Jesus é o verbo que se fez carne. Se você anula a palavra da tua vida, você está anulando a Cristo. Se você anula a palavra da tua vida, você está anulando a vontade de Deus para a tua vida. E como que você vai ter vitória? Quero concluir essa breve mensagem dizendo o seguinte: quem é o seu maior incentivador? Reflita sobre isso. O meu pai que me ama, que me abraça, que me beija, que está sempre comigo. Cuidado. Ele pode estar te levando a grandes fracassos no futuro. Não fui eu que te ordenei. Olha quem é o incentivador de Josué. Josué, não fui eu que te ordenei. Deus tem que ser o meu maior e o teu maior incentivador, querido. Meu maior e o seu maior incentivador não pode ser o homem, é Deus. Seja o homem quem for, o pai, o mãe, o irmão, a irmã, o patrão, o colega, o amigo, o meu maior incentivador é Deus. Agora Deus pode usar pessoas para te incentivar, e o inimigo vai usar pessoas para te levar à derrota, e você precisa ter discernimento. Você precisa ter discernimento de espírito para saber quem realmente quer as tuas vitórias. Não fui eu que te ordenei. Deus quer te levar ao final dessa história maravilhosa de Josué. Se você olhar para a vida de Josué, você vai ver algo tremendo. Nós olhamos o capítulo 1. Agora, quando você começa a ir mais avante, você vai ver no capítulo 2, versículo 24, e disseram a Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Olha Deus dando a vitória. Se olharmos ainda, Deus, capítulo 3, versículo 5, Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Capítulo de número 4, capítulo de número 3, ainda versículo 7, e o Senhor disse a Josué, capítulo 4, versículo de número 1, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, capítulo 4, versículo 15, então o Senhor disse a Josué, capítulo 5, versículo de número 9, então o Senhor disse a Josué, capítulo 5, versículo de número 14, nenhuma coisa nem outra, respondeu ele, venho na qualidade do comandante do Senhor dos exércitos. Capítulo 6, versículo 2, então o Senhor disse a Josué, capítulo 6, versículo de número 16, no final, o Senhor lhes entregou a cidade. Capítulo 7,
versículo de número 10, o Senhor disse a Josué, capítulo 8, versículo 1, e disse o Senhor a Josué, capítulo 8, versículo 18, disse então o Senhor a Josué, queridos do Senhor, capítulo 10, versículo 12, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas. Olha só, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. No capítulo 10 diz, versículo 29, que todas as cidades do sul foram conquistadas. Capítulo 11, versículo 1, a vitória sobre os reis do norte. Queridos de Deus, Deus sempre esteve com Josué, porque Josué optou a andar em obediência a Deus. Eu preciso parar, queridos, mas eu quero que você reflita sobre isso. O maior incentivador da tua vitória é Deus. Por isso que Josué fala no capítulo 24, versículo 15, vocês escolham com quem vocês querem andar. Quer andar com os deuses do mundo aí, que tem levado o povo à derrota? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se posicione. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué está dizendo? Eu e a minha casa obedeceremos a palavra. Eu e a minha casa viveremos a palavra. Eu e a minha casa seremos submissos à palavra. Quer ter vitória? O maior incentivador é Deus, mas Ele vai usar a palavra, e vai usar os seus servos fiéis, os seus profetas fiéis, que olham para a palavra, examinam a palavra e transmitem a palavra, sem medo de errar. Amém, queridos?